Turma, boa tarde. Estamos de volta aqui na retomada da atividade 10. Nós vamos, nesse momento, retomar o descritor 5, né, que nos diz identificar o tema de um texto. Como você já deve ter percebido, ao longo de nossos estudos, que para compreender um texto, precisamos ir além da tradução das palavras que o compõem, pois a interpretação correta depende também das que não estão explícitas no texto. Um dos fatores mais importantes que contribuem para a construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual ele trata. Identificar o tema é dar primeiro passo para interpretarmos os textos de maneira satisfatória. Podemos definir tema como aquilo sobre o que falamos em nossa comunicação por meio dos textos, ou seja, é aquilo que motivou a produção de um texto escrito ou oral. O tema pode estar explícito no texto. Às vezes já conseguimos identificá-lo através do título, mas nem sempre é assim. Em muitos textos, o tema está implícito, ou seja, está nas entrelinhas. E, nesse caso, exige que o leitor faça uma leitura mais atenta para poder identificá-lo. Vamos, nesse momento, observar a questão que se segue. Vamos ler esse texto aqui. O homem faz o clima e faz mal. A interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos os processos naturais de mudanças climáticas e trazer graves consequências à vida na Terra. O consumo desenfreado e a explosão demográfica têm sido fatores de forte influência entre as atividades humanas. Em consequência, fenômenos como a elevação da taxa de emissão de gás carbônico, CO2, na atmosfera, podem atingir picos incontroláveis em poucas décadas, sem que a vida na Terra consiga se adaptar. Se nada for feito, daqui a um século poderemos viver num ambiente de catástrofe. Se a temperatura não parar de subir, daqui a cerca de 100 anos, poderemos ter grandes mudanças na ocorrência de fenômenos como tormentas e furacões. A elevação do nível dos oceanos, consequência do aquecimento global, pode levar o mar a invadir parte das grandes cidades litorâneas e se misturar com fontes de água potável, como os rios que nele desaguam, salinizando-as. Águas provenientes do derretimento dos picos das montanhas geladas poderão invadir vales e cidades em seu entorno. Espécies mais sensíveis correm o risco de extinção, causando desequilíbrio nos ecossistemas e nas cadeias alimentares. O cenário de catástrofe está desenhado. Resta ao homem fazer alguma coisa para evitar a concretização dessas profecias. Bom, nessa primeira questão, o assunto principal desse texto é a interferência do homem no meio ambiente? Não, né? B, as constantes mudanças de temperatura do planeta? Também não. C, o consumo desenfreado de produtos descartáveis? Também não. Então, qual é a resposta correta? O item D. O assunto principal desse texto é o risco de extinção das espécies mais sensíveis. Nisa, mas o item A, B e C não estão dentro do texto? Com certeza estão, mas esses itens aí, eles são informações secundárias, não são informações principais, né? Elas precisam estar presentes no texto? Precisam, né? Falando da interferência do homem, das mudanças de temperatura, do consumo desenfreado de produtos descartáveis, tudo isso é o que está levando o quê? O risco, causando o risco de extinção das espécies mais sensíveis, que no caso é o assunto do texto. Vamos para a próxima. Eu não o conheci. Meu filho foi embora e eu não o conheci. Acostumei-me com ele em casa e me esqueci de conhecê-lo. Agora que a sua ausência me pesa,
é que vejo como era necessário tê-lo conhecido. Lembro-me dele, lembro-me bem em poucas ocasiões. Um dia, na sala, ele me puxou a barra do paletó e me fez examinar seu pequeno dedo machucado. Foi um exame rápido. Uma outra vez me pediu que ele consertasse um brinquedo velho. Eu estava com pressa e não consertei. Mas lhe comprei um brinquedo novo. Na noite seguinte, quando entrei em casa, ele estava deitado no tapete, dormindo e abraçado ao brinquedo velho. O novo estava num canto. Eu tinha um filho e agora não o tenho mais, porque ele foi embora. E este meu filho, uma noite, me chamou e disse: Fica comigo um pouquinho, pai. Eu não podia, mas a babá ficou com ele. Sou um homem muito ocupado, mas meu filho foi embora. Foi embora e eu não o conheci. É possível afirmar que o tema do texto é a difícil relação entre pais e filhos adolescentes? Não, né? Porque aqui não tá, o texto não está falando da relação entre pais e filhos adolescentes. B, o arrependimento de um pai que não foi próximo ao filho? C, a morte precoce dos jovens na atualidade? Também não, né? Porque o texto não trata disso. D, o desinteresse dos jovens em passar tempo com seus pais? Também não, né? Se você observar o texto, não trata desse tema. Então, qual é a resposta correta? O tema do texto é o arrependimento de um pai que não foi próximo ao seu filho. Basta você ler o texto e você já percebe o tema central. Esse aqui estava fácil, viu? Vamos para o próximo. Elevador cai do quarto andar e fere 8 em São Carlos, São Paulo. Um elevador despencou ontem do quarto andar de um edifício em São Carlos, no interior paulista, com 11 pessoas dentro. O corpo de bombeiros socorreu 10 vítimas do acidente, sendo que 5 foram levadas à Santa Casa da cidade, mas apenas com ferimentos leves. Outras 3 pessoas tiveram escoriações. O elevador, que tinha saído do 7º andar, tem capacidade para 6 pessoas, 5 a menos que a lotação no momento do acidente. Funcionários da Polícia Científica do município fizeram hoje a vistoria do elevador do edifício Ana Paula, no bairro Vila Neri. Moradores já reclamavam a substituição do antigo elevador e pagaram nos últimos meses uma taxa de condomínio para que fosse feita a troca. A polícia científica investiga se a causa do acidente foi mesmo o excesso de pessoas. Bom, o tema desse texto é A, uma briga no elevador? Com certeza não, né? Porque não fala dessa briga no elevador. B, uma morte dentro do elevador? Também não. C, um acidente com o elevador? Ou D, um incêndio no elevador? A D também a gente descarta, por quê? Porque não aconteceu nenhum incêndio. Então, o tema do texto aqui é o quê? Um acidente no elevador. Então, o item correto é o item C. Fácil, né, turma? Espero que vocês tenham acertado todas, tá bom? E muito obrigada aí a atenção da turma.